Olá, seja bem-vindo ao sexto bloco da primeira aula do curso de Astrologia Hermética do EADeptos. Então, nesse bloco, nós vamos dar uma estudada no conceito de oitavas. Você vai falar, o que é oitava? Oitava é uma coisa que existe primariamente na astrologia hermética. Você não vai ver isso em outros livros ou em outras astrologias. Mas a oitava, ela define a ideia da transformação da alquimia. Ou seja, dentro da alquimia, a gente nunca fala em criar nada. Nós falamos em transformar o chumbo em ouro. As oitavas, elas lidam justamente com essa energia de altruísmo versus egoísmo. Então, quando você diz que está numa oitava alta, dentro da astrologia hermética, você está dizendo que você está usando aquela energia de uma maneira altruísta voltada para a verdadeira vontade. Quando você está falando que está numa energia de oitava baixa de uma determinada energia, de um determinado signo, significa que você está se afastando da sua verdadeira vontade. Você está indo para o seu monstro, você está indo para a sua sombra, você está indo para a área sombria do mapa, para o lado negro da força. Então, o que define uma oitava alta de uma oitava baixa é a maneira como você usa esta energia. Então, eu vou dar um exemplo didático que fica fácil de entender. Quando a gente está trabalhando com cores dentro de um Photoshop e você escolhe, por exemplo, um vermelho, ele vai te abrir uma gama de cores. Então vai desde o branco até o preto, que vai passar pelo rosinha, pelo rosa, rosa choque, avermelhado, um vermelho mais forte, um bordeaux, um vinho, até um vermelho muito escuro, vermelho sangue e finalmente um preto. Então, fazendo essa alegoria, dentro da energia, nós podemos trabalhar essa ideia das oitavas. Então, por exemplo, para o elemento fogo, quando a gente está falando de coragem, de liderança, nós podemos ter atributos assim de corajoso, intrépido, audaz, habilidoso, pioneiro, que tem iniciativa. E aí você pode falar alguém teimoso, nervoso, falta de controle, irado, covarde. Então, do mesmo jeito que você pode usar a sua coragem para ir lá e entrar num octagon ou ser um bombeiro e salvar uma criança das chamas, você pode ter essa mesma energia do fogo para você se juntar covardemente com 5 amigos para ir tacar fogo no mendigo. Então, do mesmo jeito que você pode usar essa energia da coragem, essa energia do fogo para fazer atos de oitavas altas, altruístas, você pode utilizar essa energia para uma oitava baixa, egoísta. No elemento água, por exemplo, você pode estar trabalhando com as energias mais altas do zodíaco. Ou seja, criar uma ópera, escrever um conto, produzir uma música, trabalhar como maestro, cuidar de um hospital. Ou você pode usar essa energia de uma maneira de oitava baixa. Ciúme, ciúme doente, controle, apego, apego emocional, crueldade. Trabalhar as partes mais profundas, né? Até chegar a um serial killer, né? Que é o que tortura por prazer. Mas você entender que uma oitava alta de uma energia curadora, de uma energia de cuidado, pode ser trabalhar num berçário, um médico, um pediatra, a mesma energia baixa disso vai ser um pedófilo, um assassino, um serial killer. Dentro da astrologia hermética, isso são vetores. Nós trabalhamos com essa energia da mesma maneira que a matemática trabalha com números. Então você soma, subtrai, multiplica, só que a gente trabalha com energia. Dentro do elemento ar, por exemplo, nós vamos ter o escritor, aquele que negocia, tem muitos amigos, que é o diplomata, o juiz, aquele que cuida, aquele que entende o outro. E nas oitavas baixas nós vamos ter aquele que manipula o outro. Então, do mesmo jeito que você entende o que uma pessoa quer e você consegue vender alguma coisa para ela, você consegue ser um juiz, ser um mediador, você pode entender a pessoa e ser um manipulador, um puxa-saco. Uma pessoa que vai jogar uma pessoa contra a outra ao invés de fazer com que duas pessoas entrem no acordo. Então, isso é trabalhar numa oitava baixa do elemento ar. Você pode ser fofoqueiro ao invés de você utilizar seus conhecimentos para fazer uma narrativa. Você pode usar o seu conhecimento de manipular palavras para trabalhar numa oitava alta, escrever textos, escrever narrativas, escrever um blog, ou trabalhar numa oitava baixa e ser um mentiroso, um manipulador, um 71 da vida, terrível. Então tudo isso a gente está trabalhando dentro do domínio intelectual. E mesmo no domínio do elemento terra, onde você pode ser um excelente
generoso, administrador, auditor, coordenador, uma pessoa prática, uma pessoa tradicional, uma pessoa com ética, ou você trabalhar nas oitavas baixas da Terra, a ganância, materialismo, o egoísmo, aquele ateísmo materialista estúpido, ou o pandurismo, ou o apego total à matéria. Ou seja, você pode tanto brilhar como escurecer o uso dessas energias. Então, dentro da astrologia, nós temos esse conceito. Onde está isso no mapa? Não tem. Então, essa é uma grande pegadinha. Quando você olha o mapa, você vai poder falar para uma pessoa como ela trabalha aquela qualidade, mas não de que maneira ela está usando aquela energia. Por isso que, dentro da astrologia hermética e dentro da alquimia, o que nós vamos fazer no nosso mapa é estudar qual é o melhor uso daquela energia, qual é o método mais altruísta de usar aquela energia, qual é a nossa verdadeira vontade. E nós vamos transmutar. Porque dentro da jornada desse curso, você vai olhar o seu mapa e você vai ver muitos dos seus defeitos. Você vai ver muito dos seus erros, você vai ver muito dos seus egoísmos, muito da sua mesquinharia. E a ideia é que você não use o mapa como uma desculpa, uma muleta para os seus fracassos. Mas que você utilize isso para entender os seus erros e transmutar o seu chumbo em ouro. E com tudo isso, nós conseguimos definir a linguagem que nós vamos trabalhar com os signos. Então agora você já sabe o que é uma energia expansiva, Yang, introspectiva, Yin, o que são os 4 elementos, né? Então o fogo, a água, o ar e a terra. E você também já sabe o que são as oitavas altas e oitavas baixas. Então na próxima aula nós vamos ver a combinação que formam os 12 signos do zodíaco. Então a combinação dos 4 elementos com as 3 qualidades. Até a próxima aula.